Nayana Caroline Pereira Teles e seu comparsa Edson Renato foram a júri pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver e corrupção de menor. No interrogatório, Edson Renato negou o envolvimento no crime, acusando exclusivamente Nayana. Esta, por sua vez, admitiu ter planejado e executado os crimes com a ajuda de Edson Renato, como vingança contra a vítima, que supostamente teria assediado sua sobrinha desde os 13 anos de idade. A vítima desapareceu em 1º de setembro de 2023, e as investigações começaram 15 dias depois. Os restos mortais da vítima foram encontrados carbonizados na casa dos acusados, e a polícia determinou que ela foi atraída para um encontro com a adolescente, onde foi brutalmente assassinada a pauladas e facadas, e seu corpo foi queimado ao longo de 4 dias. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, presidente da Secretaria do Tribunal do Júri, Edmar Silva Pereira. Uma honra, excelência, uma satisfação que se renova sempre que subo à tribuna de uma sessão de julgamento presidida por vossa excelência, e o parabenizo de público pela postura com que conduz os processos, com que dirime as questões incidentais, as questões intercorrentes em cada processo e permite que os jurados apreciem de forma livre, desimpedida, todas as nuances do processo. Eu repito, de postura como essa, excelência, que nós nos ressentimos mais, que nós precisamos que sirva de exemplo para que nós tenhamos tranquilidade nos debates, que nós tenhamos tranquilidade para apreciar os fatos. Então, excelência, meus parabéns, excelência, uma satisfação que se renova, o admiro por conta disso e recebo aqui meu muito bom dia. Cumprimento também os demais servidores da Secretaria, doutora Lúcia Pantoja, doutor Alexandre Diger, Alexandre o Grande, pela forma também com que auxiliam o doutor Edmar, a Ana Luísa, sempre firme, disposta também para auxiliar nos trabalhos e permitir também o fiel desempenho da função que lhes é atribuída. Então, meu muito bom dia, meus cumprimentos. Cumprimento também o nobre defensor público, doutor Domingos Lopes Pereira. Meu amigo, uma honra, uma satisfação também estar à tribuna, mesmo que adversa de Vossa Excelência, mas sempre imbuído no desiderato principal, no exercício constitucional da defesa. Permitir com que seus assistidos tenham a defesa necessária, tenham a melhor defesa que lhes cabe, e Vossa Excelência também exerce o seu papel com maestria e o cumprimento, e também é digno de respeito por conta deste promotor de justiça e profunda admiração. Meu muito bom dia. Cumprimento também os demais servidores de justiça, os oficiais aqui presentes, os demais serventuários, a força pública que nos guarnece, ao público em geral, aos alunos, acadêmicos de direito que nos assistem, aos familiares da vítima presente. Cumprimento também a acusada, a dona Nayana Caroline Pereira Teles, e repito aqui meu entendimento sobre a postura adotada pela senhora de mudar o seu depoimento e resolver falar o que realmente aconteceu. Você hoje, para minha surpresa, até eu pensei que você fosse manter o depoimento que você tinha prestado anteriormente, negando tudo, assim como o Edson Renato, e hoje a senhora resolve confirmar. Para nossa surpresa, tanto que houve essa incidência de sobrestar o feito, de remarcar uma nova data para que vocês sejam julgados em conjunto, mas, por óbvio, o julgamento dos dois não poderia seguir porque as teses se tornaram conflitantes. E a parabenizo pela coragem, dona Nayana. Primeiro de tudo, é preciso ter consciência, dos atos que foram praticados e ter a coragem de vir aqui e professar. Talvez por ter abraçado uma nova fé, por ter abraçado uma nova convicção religiosa, a senhora se impôs essa obrigação. Espero que seja feita justiça, seja ela qual for.
e certamente a sua postura vai ser considerada a quando do seu julgamento. Cumprimento por fim, mas não menos importante, as senhoras juradas. Senhor jurado, Vossas Excelências são responsáveis pelo julgamento da Nayana. Nayana é acusada de 3 crimes: homicídio duplamente qualificado, destruição de cadáver e corrupção de menores. Ela é acusada de, juntamente com Renato, terem atraído a vítima para a casa que Renato morava, que era de propriedade da mãe de Nayana, e lá ceifaram a vida da vítima, do Brás. O que gira em torno desse processo, talvez revolva na gente os nossos instintos mais primitivos. Lidamos com questões primordiais. Primeiro, para quem decide, quem vive, quem morre, quem faz a sua própria justiça. Segundo, se essa justiça seria adequada. Terceiro, o que fazer com essa justiça? A notícia do processo começou com a informação do desaparecimento da vítima. A vítima tinha desaparecido, não comparecia ao trabalho, estava ausente. Quando foram investigar mais a fundo, o sistema de monitoramento da polícia identificou que a moto da vítima estava trafegando pelas ruas de Outeiro. Em diligência, fizeram a abordagem e a moto da vítima foi encontrada na posse de uma determinada pessoa que disse que tinha alugado a moto na oficina do Léo. Foram até esse Léo. O Léo disse que adquiriu a moto através de Edson Patrick. E Edson Patrick, por sua vez, primo de Edson Renato, disse que quem lhe repassou a moto foi Renato. Em diligências, foram até a residência de Renato. Renato tentou empreender fuga, foi perseguido, encontrado, alcançado. Confessou a autoria delitiva. Apontou aos policiais, à época, o local em que estavam os restos mortais. E quando eu digo restos mortais da vítima, são literalmente restos mortais, porque de todo o corpo da vítima, poucos ossos foram encontrados. Não foi encontrado crânio, não foi encontrado fêmur, não foi encontrado dente. Alguns ossos apenas foram encontrados, acondicionados em um buraco no fundo do quintal. A partir daí, a partir da confissão de Edson Renato, chegou-se ao depoimento da dona Nayana, que também confessa. Foi ouvido também a adolescente Rihanna, utilizada para atrair a vítima até o local do crime, que ela também confessa. Quando ela foi ouvida, ela respondeu a um ato infracional também por ter atraído a vítima, por ter participado de tudo isso. O processo ele foi conduzido de uma forma a acreditar que tudo girava em torno do assédio que a vítima supostamente teria feito em relação a Rihanna, uma adolescente de 13 anos. O crime foi conduzido, o processo ele foi instruído tanto até sobre esse viés de que a vítima poderia ter uma certa sevícia em adolescentes, poderia ter uma certa obsessão por adolescentes, tanto que destinava sua atenção para conquistar adolescentes e manter com elas relação sexual. E com base nesse viés investigativo, foi trazido aos autos até o depoimento da Larissa. Uma adolescente, que à época dos fatos, que à época em que ela iniciou o relacionamento com o Brás, ela tinha 13 anos, e respondendo à sua pergunta, que queria saber a idade de Brás, quando ele começou o relacionamento com a Larissa, ele tinha 45 anos. Brás, quando morreu, tinha 52 anos.
E ele, um homem de 45 anos, se relacionando com uma menina de 13 anos, é inaceitável. É inaceitável. Talvez fuja aos padrões normais de moralidade. Ainda mais ele sendo casado, tendo uma companheira, tendo uma família. Família essa que foi desconstituída, foi fragmentada, quando a sua companheira, a sua mulher à época, descobriu que ele se relacionava com uma adolescente. Por conta desse relacionamento, houve um indicativo no processo de que a adolescente, Larissa, era garota de programa, em que ele pagava uma quantia semanal de R$ 100 para manter relação sexual com ela. Isso com a conivência dos pais da Larissa. Foi levantada essa hipótese. Eu perguntei a ela, você era garota de programa? Não. Você mantinha relacionamento com ele contra a sua vontade? Não. É questionável esse relacionamento? Sem dúvida. Imoral? Certamente. Criminoso? Teríamos que discutir aí se ela, aos 13 anos, teria o discernimento necessário para saber se estava fazendo um ato com a sua consciência ou não. Até porque a violência nesses casos, ela é uma violência real. Né? Abaixo dos 14 anos, manter relação sexual, ela é uma violência real. Mas ainda assim é preciso analisar as circunstâncias de cada caso. Pelo fato simples dele manter uma relação sexual com uma adolescente de 13 anos seria um crime de estupro, precisaria de uma investigação específica nesse sentido. E pela postura, pelo depoimento dela, e ela mesma falou, a Larissa, disse que se a mãe dela denunciasse ele à polícia, ela iria depor a seu favor, porque ela foi livre e espontaneamente. E há um indicativo até no processo, em alguns depoimentos a gente vê a intenção em conduzir a investigação para esse ponto, para dizer que ele era o culpado, que ele tinha essa obsessão por adolescente, por crianças, tanto que mantinha contato com essas crianças para satisfazer a sua libido, a sua vontade, a sua lascívia sexual. E foi apontado até mesmo que Larissa tinha mudado de opção sexual porque a vítima, Brás, abusava dela a tal ponto de traumatizá-la de uma forma suficiente para que ela não queira mais manter relacionamento com nenhum outro homem. E por conta disso, mudou sua opção sexual e passou a se relacionar apenas com mulheres. Perguntei a ela, isso aconteceu? Ela, não. Não sei se Vossas Excelências até viram, mas até com um sorriso no rosto ela me respondeu dizendo que não era isso. Que ela sempre manteve por sua livre e espontânea vontade. Agora, como essa construção probatória foi feita, certamente foi construída não à toa, mas porque Rihanna, sobrinha de Nayane, também tinha os mesmos 13 anos. E em tese, teoricamente, Brás, vítima, estaria também tentando com ela manter relação sexual. Dito pelo irmão da vítima, o Marco Antônio. Perguntado, mas cadê as mensagens que ele mandava? Até porque quando o Brás mandava as mensagens, ele mandava as mensagens para o telefone da Dona Maria da Graça. Que a Rihanna dividia o celular com a Maria da Graça, com a avó. Agora, a Dona Maria da Graça prestava serviços de empregada doméstica para a vítima. Conhecia a sua rotina, sabia das suas manias, dos seus hábitos. E nunca havia identificado as mensagens anteriormente que ele teria mandado para sua neta. E ademais, se ele realmente tivesse mandado as mensagens, por que não procurar a delegacia para registrar uma ocorrência e iniciar uma investigação séria nesse sentido? E ainda que fosse verdade esse assédio, essa busca,
Que crime teria cometido ele ao pedir fotos dos seios da vítima? Me manda foto dos teus seios. E ela não mandou. Que crime ele cometeu? E aqui eu pergunto para os acadêmicos de direito presentes. Que crime ele teria cometido? Que crime a vítima teria cometido ao pedir fotos para uma adolescente de 13 anos e ela não enviar as fotos? Vocês sabem que crime ele teria cometido? Não teria cometido crime nenhum. Mas ele pode ter cometido crimes de importunação sexual. Importunação sexual seria se ele tivesse cometido um ato libidinoso e forçado a ela a se submeter a isso. Que ato libidinoso é pedir a foto para alguém? Certa vez, eu lendo um julgamento, esse julgamento foi bater no STJ, e o acusado era por crime de tentativa de estupro, né? Ele teria tentado estuprar uma adolescente também, nesse caso ela tinha 14 anos de idade, na rua, andando, ele se engraçou, gostou da menina, foi até ela, apontou para a genitália dele e disse para ela, pega. Aí ela fez, não. Pega. Não. As pessoas viram, interferiram, bateram, agrediram, foi preso, denunciado, condenado por tentativa de estupro, recurso, Superior Tribunal de Justiça, absolvido por conduta atípica. Absolvido por conduta atípica. Ele não tocou na criança, não tocou na adolescente, não colocou o seu membro para fora, apenas teria feito o gesto. Toca, pega. E ela negou. Ele não teve nem oportunidade de insistir na conduta porque ele foi agredido pelas pessoas que transitavam. Agora, vejam, por que eu estou insistindo nesse discurso? Porque a construção probatória deste processo é em apontar a vítima como um maníaco sexual. É apontar o Braz como praticamente o causador da própria morte. Pelo fato de mandar mensagens, isso se ele realmente mandou, porque não há nenhuma prova nos autos de que ele teria assediado a sobrinha da Nayana, a Rihanna, não há provas disso. De que ele teria mandado mensagens, de que ele tentava assediar a menina, de que ele tentava manter com ela relação sexual. Não há nenhuma prova disso. E a gente, quando chega nessa fase de julgamento, nós, operadores do direito, nós precisamos estar firmes em relação àquilo que a gente afirma e traz à bolsa de excelências. E para isso, eu preciso ter segurança lastreada de provas. Não há nenhuma prova de que ele teria mandado uma mensagem para Rihanna. Nenhuma prova. E a gente pergunta, né? Então, já que ele não mandou, não assediou, que motivos teriam os acusados para matar a vítima? Que motivos teriam? Acima de tudo, é preciso que tenhamos lógica no raciocínio e analisemos com frieza aquilo que efetivamente aconteceu. Isso que eu vou dizer a vocês agora chegou ao meu conhecimento de maneira informal, mas que, ao analisar o contexto das provas, para mim, faz todo o sentido. Há a informação, e aqui me foi repassada pelos familiares da vítima, de que Braz teria recebido uma indenização de R$28 mil por ter trabalhado no Hospital Metropolitano. E por conta do desfazimento do vínculo com aquela instituição, ele teria recebido essa indenização pelos serviços prestados. Ele recebeu essa comunicação mediante correio. E foi aberta uma conta
para que esse valor fosse depositado. Essa conta teria sido aberta por um sobrinho da vítima, porém ele ainda não havia repassado as senhas, as informações para a vítima sobre essa conta. Informalmente, Excelência, eu estou apenas informando e contextualizando essa informação. Não está no processo, mas estou apenas referindo. Ah, sim. Perfeito, então. Perfeito. Mas o detalhe que eu vou concluir é que não está. O detalhe que eu vou concluir é que não está no processo, e aí eu vou contextualizar o que está no processo e o que não está em seguida. Então, que ele teria aberto essa conta, só que ele não tinha todos os dados da conta. R$28 mil em extrato bancário em cima, dentro da sua residência. Como a dona Maria das Graças, empregada doméstica, tinha acesso, teoricamente teria visto o extrato, sabia do valor, e a intenção era atrair a vítima, e aí é esse detalhe que não consta no processo, era atrair a vítima com algum argumento, utilizando Rihanna, se fosse o caso, para atraí-lo até lá, para que tivessem acesso. Tanto que o depoimento de Edson Renato é esclarecedor em dizer que ele ficaria com os cartões porque ele saberia como fazer a movimentação bancária. Só que os cartões que a vítima tinha não movimentavam essa conta. E é essa informação que não consta no processo, não movimentavam essa conta. Teriam usado Rihanna para atrair a vítima, tentaram extorquir, como não conseguiram, ceifaram a vida da vítima. Pauladas, facadas de toda a ordem. O laudo é esclarecedor nesse sentido, por apontar que ele foi agredido várias e várias e várias vezes. Nayana refere que em determinado momento ela sentia os pingos de sangue espirrando nas pernas dela. Espirravam nas pernas dela, espirravam nas paredes. Sangue em projeção longilínea, sangue em projeção como se tivesse em contusão pontual, que significa proximidade da parede e esse movimento de arrasto como se fosse o sangue que estivesse preso no instrumento utilizado para golpear, e ao fazer os movimentos esse sangue ele espirrava de forma longilínea na parede, e isso está descrito no processo. Como não obtiveram acesso ao dinheiro que estava na conta, tiveram a iniciativa de esquartejar o corpo, acondicionar no buraco e queimá-lo por aproximadamente 5 dias. Eu queria que fosse exibido o documento, por favor, doutora Lúcia, que nos esclarece exatamente o que eu digo. Vossas Excelências têm em mãos a perícia de local de crime com cadáver. O anexo dessa perícia é que constam essas fotos que eu vou mostrar a Vossas Excelências. É a página 8 desse documento. Por favor, Alexandre. Se não puder, quer o ID? 107750-831, página 8. 107750-831, página 8. Esse é um croquis feito pelos peritos para identificar que houve manchas, pode descer um pouquinho, houve manchas longilíneas, que eles chamam projetadas em cast-off, que são essas manchas longilíneas,
como se tivessem se desprendido da ponta desse pedaço de madeira utilizado, e manchas projetadas de forma impactadas, que é, desce um pouquinho, que é os... Outro, não, sobe, por favor, um pouquinho. Não, aí. E outras manchas mais próximas que demonstram justamente esse espirro. Bate, o sangue que sai do corpo com a colisão do pedaço de madeira, ele é projetado dessa forma impactada. Esse sangue em cast-off se desprenderia do instrumento utilizado e daí a projeção longilínea ao longo da parede. Desce para mim um pouquinho. É outra visão. Aqui, pode descer, pode continuar descendo, por favor. O corpo de bombeiros na frente do terreno. Pode descer, por favor, mais um pouco. Os policiais no quintal. Desce mais um pouco. A rede e aqui algumas manchas de sangue na parede. Pode descer. Pode descer. Pode descer. Continue, por favor. A imagem do quintal, desce, por favor. Esse foi o buraco em que os restos mortais foram encontrados. Segundo o depoimento do Edson Renato, seria um buraco que ele teria cavado para iniciar a fundação de uma mercearia. Uma mercearia que seria construída no fundo do quintal. Desce mais um pouquinho. Desce. Por favor, mais. Pode descer, Alexandre. Pode continuar descendo, por favor. Aqui as manchas de sangue em espirros que foram feitas. Aqui são manchas que ficaram mesmo após a lavagem que foi feita, porque o local do crime ainda foi limpo. E ainda assim permaneceram manchas. Desce, por favor. Por favor, continue descendo. Pode descer. São as manchas de sangue de forma longilínea, em projeção. Tudo isso aqui é mancha de sangue na parede, tá? Desce mais um pouco. Pode descer. Pode descer. Pode descer. Até a parte dos ossos lá, Alexandre, por favor. Terçado, buraco no fundo. Pode descer, pode descer. Pode descer. Pode descer. Aí. Isso foi tudo o que sobrou de Brás. Esses foram os restos mortais da vítima. Queimando por 4, 5 dias, todo o corpo humano ficou reduzido a isso. E se Vossas Excelências perceberem, isso aqui é um pé, a ponta de uma bota. E o que foi encontrado foi somente isso. Junto com isso, foi encontrado parcialmente queimado o cartão da Unimed da vítima. E, pelo que se presume, como não foram encontrados dentes, não foram encontrados os ossos do fêmur, a calota craniana, o crânio, à medida que o corpo ia queimando, muito provavelmente, os ossos carbonizados, eles eram triturados, macerados, destruídos. Segundo o depoimento do acusado Edson, seria para não deixar nenhum vestígio do crime e não responsabilizar mais ninguém por isso. Eu fico tentando imaginar a frieza que seria necessária para você ver um corpo queimando e ainda assim alimentar a fogueira durante todos esses dias. Demandaria aí uma crueldade sem igual. Porque a carne, quando pega fogo, ela faz barulho até. Ela faz barulho. Os órgãos, quando pegam fogo, e muitas vezes chegam até a explodir. E avaliem o cheiro que isso exalava. O cheiro que essa ação causava. E além de tudo isso,
Edson Renato vir aqui hoje e dizer que sequer ele sabe porque está sendo acusado, que ele não teve participação por nada, porque ele indicou e orientou a Nayana a procurar a delegacia e ponto final. O crime aconteceu na casa que ele estava ocupando, cedida pela Nayana, que ele poderia ocupar livremente, desde que cuidasse da casa e fizesse os reparos necessários. E a justificativa que se criou era o fato dele ter mandado mensagens para Rihanna, uma adolescente de 13 anos, para manter relação sexual com ela sob o valor, sob a paga quantia de R$3.000. Que quando foram fazer a revista na mochila dele, sequer encontraram os R$3.000, encontraram R$240. E Edson Renato ainda diz, ele ia manter relação sexual e ainda ia enganar a Rihanna. Ora, nós trabalhamos aqui com uma situação, a meu ver, extremamente esdrúxula, quando a gente analisa do ponto de vista da obsessão sexual supostamente externada pela vítima, mas, a meu ver, que faz toda a coerência, faz todo o sentido quando a gente analisa do ponto de vista financeiro. Faz toda coerência. Quando a gente analisa da intenção da acusada, do acusado, de Rihanna, usarem esse artifício para ter acesso aos R$28.000 que estavam depositados em sua conta. É extremamente desconfortável para todos nós, até porque quando a gente usa o argumento de que a vítima era um abusador sexual em potencial de crianças e adolescentes, a gente consegue até mesmo se compadecer e se sensibilizar em relação à postura adotada por Nayana e por Edson Renato. Mas ainda que a vítima fosse esse abusador contumaz, como se quer acreditar, como se quer fazer crer, ainda que a vítima fosse esse abusador, que não há comprovação nos autos disso, teriam eles a justificativa necessária para tirar a vida de Braz e ainda para tirar a vida numa suposta justiça, até porque o Comando Vermelho não aceita Jack, expressão comumente utilizada para o estuprador. E que justiça seria essa aqui que o depoimento do Marco Antônio falava que utilizava essa justiça para fazer justiça com as próprias mãos de uma acusação que sequer se comprovou, de uma acusação que sequer encontra substrato, sequer encontra provas nos autos. Como não conseguiram ter acesso a esse dinheiro da conta, deram fim nos aparelhos celulares da vítima e na moto, que a tentativa de Edson Renato era de vender a moto e ter com ela um ressarcimento financeiro, seja ele qual fosse, porque iria vender para alguém que conseguiria fazer o desmonte ou até mesmo para repassar para alguém que vá para a região das Ilhas do Marajó. Excelência, só uma partezinha. O senhor vai pedir a desclassificação para latrocínio? Não, Excelência. Não? Não. Ok. Não vou pedir, Obrigado. vou continuar no homicídio. Até porque quando a gente envereda por esse argumento, é muito comum que os acusados adotem uma postura defensiva tentando demonizar o comportamento da vítima, que esta já está silenciada e não pode mais se defender. Sequer na perícia que Vossas Excelências têm nas mãos, sequer o perito conseguiu identificar se a vítima, quando foi queimada, ainda estava viva ou morta. Porque com esses restos mortais, seria impossível comprovar quantos golpes a vítima sofreu, um instrumento utilizado, o local que isso efetivamente se deu, se não fosse pelo depoimento da Nayana e se não fosse pelo depoimento do Edson Renato. Na época das investigações, eles contribuíram de forma efetiva e contundente para isso, confessaram de forma espontânea.
confessaram de forma espontânea. Na época, faziam-se acusações mútuas de que a ideia teria sido do Renato, de que a ideia teria sido da Nayana, algumas pequenas contradições, mas no contexto geral, os fatos e as versões coincidiam em relação à atração de Renato até a casa em que ele foi morto e os múltiplos golpes que Renato sofreu, que a vítima sofreu, que o Braz sofreu. As versões coincidiam em relação às lesões. Coincidiam em relação a todos terem contribuído para colocar e acondicionar o corpo da vítima neste buraco no final do quintal, no fundo do quintal. São 3 crimes que a dona Nayana responde. Crime de homicídio qualificado, duplamente qualificado, qualificado pela crueldade com que foi cometida, porque pela quantidade de sangue contido nas paredes, não foi apenas um golpe. E Renato, em seu depoimento, ainda diz que quando Nayana dava os golpes na cabeça, ele ainda esticava as pernas e mexia as pernas como se estivesse tomando choque. Está no depoimento do Renato em sede policial. Está no depoimento do Renato em sede policial. E pela quantidade de sangue na parede, não foi 1, nem 2, nem 3 golpes que ele recebeu. Renato descreve que Nayana ainda tentava furá-lo com esse facão, com esse terçado, e não conseguia. Quando ele tira o terçado da mão dela e desfere outros tantos quantos fossem necessários na região da face da vítima. A crueldade salta aos olhos pela forma com que foi cometido. Um crime cometido de forma covarde. A qualificadora que o Ministério Público sustenta é da crueldade. O crime foi cometido com requintes de crueldade. A vítima, quando foi surpreendida pela primeira paulada que recebeu na nuca. Não viu a sua agressão. E aí a segunda qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ela não podia defender-se de forma satisfatória. Foi agredida de forma surpreendente. Foi atraída até o imóvel, quando lá já estavam Rihanna, Nayana e Edson. Ele entra, ele é atingido por um golpe na cabeça. Cai e outros tantos incontáveis são desferidos também. Agora, se a vítima foi esquartejada antes ou depois de ter sido colocada no buraco para ser queimada, também não sabemos. Porque a perícia, nesse sentido, foi inconclusiva. Mas, a bem da verdade, com essa quantidade de fragmentos encontradas, com essa quantidade de ossos encontradas, Vossas Excelências me respondam, o corpo permaneceu inteiro e intacto? Se não permaneceu inteiro nem intacto, é o segundo crime que ela responde, que é o crime de destruição de cadáver. A expressão, os restos mortais, se aplicam perfeitamente à vítima. São apenas os restos dele. Infelizmente, foi o que sobrou da vítima. O terceiro crime que ela responde é o crime de corrupção de menores. De ter usado uma adolescente para cometer um crime maior. Usou a adolescente para atrair, se isso realmente aconteceu, mas a participação da Rihanna aí é inconteste, até porque ela estava no local do crime, auxiliou a carregar o corpo, auxiliou a tocar o fogo, estava presente, de tudo sabia, tinha conhecimento. E utilizar uma adolescente para cometer crimes incorre na terceira imputação que lhe é feita. Corrupção de menores, estabelecido pelo artigo 244b do Estatuto da Criança e do Adolescente. São esses 3 crimes que ela responde. Agora vejam. A vítima, Antônio José, o Braz, morreu aos 52 anos de idade. Não tinha nenhuma passagem na polícia.
Dificilmente um abusador sexual, quanto mais, chega a essa idade sem nenhuma passagem na polícia. Dificilmente. Tinha o seu emprego, trabalhava com seriedade, era técnico de enfermagem, tinha a sua disponibilidade em auxiliar os outros. Ajudava muito a Dona Maria das Graças, que trabalhava para ele, e dava a ela cestas básicas, auxiliava de alimentação, além de pagar os serviços que ela prestava a ele. E teve contra si todo esse estratagema para que fosse subtraída essa quantia que estaria em sua conta, de R$28.000. Muitas vezes, nós nos deparamos com isso e analisamos o processo por um único viés. E este processo ele foi conduzido sob esse viés. De apontar a vítima, de que a vítima supostamente teria dado margem a isso. Mas que quando a gente considera o todo, é preciso ainda, acima de tudo, que as provas façam sentido, tenham uma lógica, tenham uma razão de ser. É preciso que, acima de tudo, faça sentido. E a gente vê hoje o depoimento contido até mesmo do irmão da vítima, o Marco Antônio, que muitas vezes aqui com a voz embargada, segurou o choro, controlou-se, mas quando ele se levantou e saiu daqui, não conteve a emoção e desabou. Chorou. E acredito que seja esse o sentimento que move em cada familiar da vítima de um crime como esse. É de causar revolta, é de causar indignação em saber que as pessoas fazem justiça que bem entende, desconsideram as instituições, desconsideram o ordenamento que nós vivemos. Não vivemos mais na primitividade, uma era primitiva. Não vivemos mais isso. As nossas condutas, por mais irracionais que sejam, geram consequências. E a gente precisa ter consciência dessas consequências. Consciência essa que na Dona Nayana já veio muito tarde. Veio após aceitar a sua religião. Acredito que de forma muito tardia. Acredito que de forma extemporânea. Talvez se tivesse esse racionamento antes, ao invés, segundo como foi dito aqui, se realmente houve essa provocação, essa tentativa da vítima em abordar sexualmente a sua sobrinha, que procurasse a polícia, que fizesse as investigações adequadas, mas assim não foi feito. Houve uma subversão da ordem e resolveram fazer justiça com as próprias mãos. Ela diz que a ideia foi do Edson, o Edson diz que foi tudo obra de Nayana. E ainda assim ele segura e mantém a afirmação de que não foi ele. Muito embora tudo tenha ocorrido na casa em que ele estava. A bem da verdade, pouco importa se a ideia partiu de A, de B ou de C. Pouco importa porque houve uma somatória de esforços. Houve aqui uma unidade de desígnios em que a vontade de todos os acusados era de provocar a morte da vítima. E o meu papel hoje aqui é tão somente trazer a Vossas Excelências o que de fato ocorreu, o que consta no processo. E sobre esse assédio, isso não encontra nenhuma prova nos autos. Vossas Excelências podem pedir para revirar o processo do início ao fim, do fim ao início, de cima para baixo, sobre qual ângulo for. Que prova existe para atestar a versão apresentada pela Dona Nayana? De que a vítima assediava e importunava a sua sobrinha de 13 anos? Nenhuma. Nenhuma prova. Nenhuma prova. E é hora
de nós fazermos valer a justiça instituída, não a justiça de uma organização, de uma facção. É preciso que nós façamos, nesse dia, essa justiça do Conselho de Sentença, do Tribunal do Júri, se sobrepor à justiça do Tribunal do Crime, como é conhecida. É preciso que nós tenhamos essa convicção e esse discernimento forte em nossos ideais, em nossas convicções. A insegurança jurídica, a insegurança de um ato como esse se sobressair, ela é absurda e nos faz questionar todos os dias, né? E a gente pergunta se uma injustiça ela pode ser utilizada de qualquer forma para absolver, então a injustiça nesse aspecto, ela tem mais liberdade do que a própria justiça. Porque para se cometer uma injustiça poderia ser suscitado qualquer argumento, ou inclusive um falso argumento de abuso sexual, ou de tentativa de abuso sexual. E esse falso argumento considerado sem uma comprovação efetiva de que ele efetivamente aconteceu, iria causar uma injustiça, e essa injustiça, se fosse calcada numa absolvição, por exemplo, por conta desse argumento, essa injustiça ela seria muito mais livre e ampla do que a justiça que se pretende, porque a justiça que se pretende precisa de uma prova correspondente segura. Vossas Excelências, acima de tudo, que fique aqui registrado, são situações como essa que me causam consternação, que me causam indignação, não apenas como promotor de justiça, mas como cidadão. De uma sociedade que está tomada pelas facções criminosas, de uma sociedade extremamente insegura, que não nos oferece condições para convivermos dignamente. Se Vossas Excelências, assim como eu, estiverem indignados com essa realidade, outra postura não se mostra razoável, senão condená-la pelos crimes que pesam contra si. Porém, se Vossas Excelências discordarem de mim em algum ponto que seja, ou entenderem que existe prova suficiente daquilo que ela alega para motivar o crime que ela cometeu, absolvam. Sou o primeiro a pedir a Vossas Excelências, absolvam a Nayana Caroline Pereira Teles dos crimes que lhe são imputados. No entanto, se Vossas Excelências se consternaram pela realidade dos fatos, pela crueldade com que os fatos foram cometidos, da forma brutal com que a vítima foi assassinada, sem qualquer comprovação daquilo que ela tenha supostamente feito, com a destruição de cadáver, com a corrupção de menores, o Ministério Público entende que Vossas Excelências devem condená-la pelo crime de homicídio duplamente qualificado contra a vítima, pelo crime de destruição de cadáver e pelo crime de corrupção de menores. Entendo que essa seja a melhor justiça que Vossas Excelências podem fazer neste caso. Encerro aqui, Excelência, a minha peroração e devolvo a palavra à presidência. Sua Excelência, doutor Edmar Silva Pereira, juiz-presidente dessa sessão solene, primeira vara do Tribunal do Júri. A nossa saudação ao senhor, pessoa escorreita, digna, diligente e assíduo em dar cabo das atribuições, e a gente vê aí pelo número de processos que a gente tem aí para julgar. Mês que vem vai ser bem trabalhoso. E o senhor tem movimentado bem a máquina, está bem azeitada, os funcionários aqui trabalhando. Certamente que, sob a presidência de uma pessoa do vosso perfil,
aqui há de se fazer justiça de uma forma célere, como assim o recomenda as leis. E o senhor está de parabéns por ter uma equipe boa, por ser uma pessoa capaz. Sua Excelência, o Dr. Gerson Silveira, digno representante do Ministério Público, quem eu tenho a honra de digladiar hoje em tribunas opostas, teses antagônicas, mas saiba que a minha admiração não cessa por Vossa Excelência, uma pessoa escorreita, culta e que faz bem representar o nome da instituição Ministério Público. Parabéns a Sua Excelência. Cumprimentar cada um dos servidores, das servidoras que trabalharam a fim de que o processo estivesse pronto para julgamento hoje. Parabéns a cada um dos senhores e senhoras. Ao público que aqui se faz presente, sejam bem-vindos e uma boa tarde. E cumprimentar cada um dos jurados que aqui se fazem presente, que vieram aqui nos ajudar a resolver essa situação que resultou dos fatos que hoje estão sendo julgados por Vossas Excelências. Então, muito obrigado a cada um dos senhores e senhoras, senhora Nívia, senhora Carla, senhor João, Genoveva, Rosilda, Maria de Nazaré, Eveline. Sejam todos bem-vindos a essa sessão. Esperamos que nós possamos terminar aqui. Eu não pretendo falar muita coisa, né? A dona Nayana confessou. Então, para a gente aqui não tem muito mais o que falar, a não ser trazer a lume situações que eu não inventei, que pode até afetar a pessoa da vítima e a mente, a moral aí das pessoas, dos familiares, mas eu preciso dizer porque está escrito aqui, eu não inventei, não estou mentindo. E o que eu vou dizer aqui é exatamente a tese da Defensoria Pública e é lastreada com base em provas. Porque se não fosse, o próprio Ministério Público teria pedido para retirar essas informações daqui, já que elas seriam inapropriadas para aqui estar. Muito bem, de fato, nós estamos aqui apurando os eventos que fizeram vir a julgamento a senhora Nayane Carolina Pereira Teles e a pessoa de Edson Renato da Silva. Hoje houve o desmembramento em função da confissão da senhora Nayane e da permanência da negativa com relação ao senhor Renato. Eu tive a oportunidade de conversar com ele em reservado, após a manifestação da dona Nayana, perguntar se ele de fato tinha certeza de que iria manter o posicionamento da negativa de autoria, e foi esse realmente o entendimento dele, que segue o julgamento em relação à dona Nayana. Aqui eu vi um cuidado, uma cautela, uma preocupação do representante do Ministério Público em não expor o verdadeiro motivo pelo qual isso aqui aconteceu. Inclusive, trouxe à baila informação que foi descartada pela família, pela polícia e pelo próprio Ministério Público, que não entrou nessa seara do crime de latrocínio. E quando o Ministério Público disse, olha, por trás disso não tem assédio nenhum, por trás disso aqui tem uma pretensão financeira. Aí eu já fiquei perguntando para mim mesmo, vai alegar que se trata de latrocínio? A questão de fundo, o que ensejou isso aqui é crime contra o patrimônio? E aí eu perguntei, doutor, o senhor vai trazer o crime patrimonial como tese do Ministério Público hoje para desclassificar o ilícito? Não. Então permanece os fundamentos, as justificativas, os motivos pelos quais o crime chegou até aqui.
E o que motivou o crime chegar aqui, até aqui, e ser julgado pelos representantes do povo, é a acusação da prática de crime sexual contra criança, contra adolescente, praticada pela pessoa da vítima. Porque se não fosse isso, o Ministério Público teria dito, olha, isso é mentira, arrisca aí, bota, desclassifica, pedia para o juiz, recorreria ao tribunal, e seria crime contra o patrimônio, não crime contra a vida. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu por quê? Porque, de fato, o que está por trás disso daqui é um fato de natureza libidinosa. Libidinosa não. Não, é só, não veio a ser apenas... porque aqui veio falar de uma pessoa que disse que é vítima de crime de estupro de vulnerável. Eu perguntei para ela, dona Larissa, a senhora tinha que anos? Porque na audiência passada ela disse que tinha 15 anos. Mas aqui no processo aparece 4 pessoas dizendo que, inclusive ela, no inquérito policial, dizendo que ela tinha 13 anos de idade. E o artigo 217-A do Código Penal diz que manter conjunção carnal com pessoas menores de 14 anos é crime de estupro de vulnerável. E nós não podemos fazer de conta que isso não aconteceu, porque isso não é verdade. Isso de fato aconteceu. Aconteceu um crime e, inclusive, eu perguntei para ela, Larissa, dona Larissa, a senhora foi abusada, a senhora foi estuprada, e os seus pais não tomaram providência? Não, eles tomaram conhecimento disso depois. Bom, é omissão dos pais em relação a essa situação. E aí, no decorrer do depoimento da Larissa, para amenizar a fúria do pai, da mãe da Larissa, veja o que ela diz aqui, essa senhora que veio aqui depor, essa Larissa. Aqui. Que na época tinha 13 anos e trabalhava na casa do seu Antônio, fazendo faxina. Foi a primeira pessoa com quem manteve relações sexuais. A pessoa do Braz. E mais adiante ela diz assim, que recebia mensalmente de 100 a 200 reais do Braz, para ajudar nos estudos. Quer dizer, são informações que estão aqui inseridas dentro do processo e eu não inventei. Agora, dizer que isso aqui não é submeter uma adolescente, porque assim, olha, tem o rapaz é casado, tem matrimônio, tem uma relação extra com uma adolescente de 13 anos de idade, e aí, para manter silente a família e a adolescente, paga 100 reais por mês. Uma prostituta, você é por aí, 100, 200 reais, é uma hora. E a menina estava à disposição 30 dias por mês por 100 reais. 3 anos de idade. 45 anos quando essas coisas aconteceram e a menina ficou servindo a ele. Durante 5 anos. Aí, porque a lei diz aqui, olha, se, artigo 121, parágrafo 1º, a respeito do crime de homicídio privilegiado, quando existe um relevante valor social ou moral subjacente e movendo a prática de um crime, que é exatamente o que se passou aqui. E isso não pode se passar pano. E dizer que isso não aconteceu para tentar eliminar o cumprimento da lei. Homicídio privilegiado. Não, isso não aconteceu, é mentira. Então, bora começar outro processo. Porque o que está aqui como prova são esses abusos.
E veio aqui a vítima do crime de abuso sexual, chamada Larissa, confessou o crime da qual foi vítima. Não sei nem se prescreveu o crime. 15 anos a pena máxima aí é capaz de nem ter prescrito, 20 anos, né? Prescreve em 20 anos. Não sei. Já não é o caso. Aí, está aqui a mulher dizendo, eu fui vítima do crime. Fui vítima de crime. Ah, mas a senhora, eu consenti, não interessa, senhora. Ah, mas foi a minha palavra. E a sua mãe soube? Não. O seu pai autorizou? De jeito nenhum. Quando eles ficaram sabendo, ficaram chateados comigo e me entregaram para ele. Ele era casado. E aí? Pois é, aí ele teve que pagar aí o caderno, um lápis e pronto. E a delegacia de polícia? Não, minha mãe não foi. Porque eu ia depor em favor dele caso a minha mãe fosse lá procurar. A outra, são duas pessoas que vêm depor, a dona Maria das Graças, e essa adolescente, Raina. Acho que é esse o nome dela aqui, deixa eu ver. Raina. É Reina. Rihanna. As duas vêm depor e o depoimento de ambas é confluente, harmônico. A minha filha, a minha netinha de 13 anos de idade, ela disse que até antes de 13 anos ele já assediava a criança. Até antes. Aí parece que ele descobriu, aniversário da menina, começou a procurar. A dona Maria das Graças. E a dona Graça disse que tinha 3 crianças com ela. Está aqui no processo, eu não estou inventando. E a dona Graça disse que eu tinha 3 crianças. Mas ele estava de olho na Rihanna. Aí ele chegava de moto lá em casa. E eu disse, olha, não dá para levar essa daqui. Só cabe 2 na moto. Aí ele levava 2 outras crianças da moto. Tamanha confiança que a dona Maria das Graças disse que tinha nele. Isso não sou eu que estou inventando. Tem no processo. Se o Ministério Público não enxergou ou quis impugnar, que produza prova diferente da que está aqui apresentada nos autos. E dizer, a senhora mentiu, dona Graça. Isso é mentira. Está aqui, olha. Eu tenho aqui as provas, eu tenho os elementos, eu tenho os fundamentos. A senhora está mentindo que essa questão do interesse sexual do Braz em relação às suas netas é mentira sua. Mas está aqui. E aí, eu ia lá convidar as crianças para tomar lanche. Ela permitia que os 4, né? 3 netos e mais ele, na moto. Houve um tempo que ele foi num supermercado, parece comprar um sapato para a menina. Está aqui nos autos. Foi lá no supermercado comprar um sapato, aí a velhinha disse, olha, eu sou crente. É de tarde, né? 1 hora para ir e para voltar. Deu 9 horas da noite e os 2 não voltaram. E quando a criança voltou, a adolescente voltou, ela disse, olha, ele me sugeriu R$200 para pegar no meu peito. Está aqui no processo. Aí ela disse, olha, vamos fazer o seguinte, acabou a tua relação com o Braz, e eu vou entregar isso na mão de Deus. Na cabeça da dona Maria das Graças, ela tinha posto na mão de Deus e de fato tinha acabado, mas não. Está aqui a filhinha dela, a netinha, né, de 3 anos, dizendo que Braz começou a enviar mensagens de conteúdo íntimo,
buscando saber se a informante podia enviar fotos dos seus seios, bem como pegar nos seus seios. E que para isso estaria disposto a pagar R$200. Está aqui no processo. E isso, o que está aqui dito, implica em aplicar ao caso o parágrafo 1º, homicídio privilegiado. E vai mais adiante essa pessoa dizendo assim, que a tia de Nayana contou o fato ao seu amigo Renato. É aí que eu me distanciei da defesa de ambos. Por quê? Porque para fazer a defesa de um é preciso atacar o outro. E isso é antiético, né? É até crime. Tergiversação. Olha só o que diz essa jovem em relação ao fato. Ela tira a intenção criminosa da cabeça da dona Nayana e imputa ao seu Renato. Olha só o que ela diz aqui. Que Nayana contou os fatos ao seu amigo Renato. Então, esse último passou a falar de matar o Braz. Pois Braz queria abusar da informante, que é adolescente. Então, assim, segundo a informação da adolescente, essa menos culpa tem porque ela teria anuído com um intento homicida que nasceu na cabeça do Renato. Não nasceu na mente dela a ideia de fazer justiça com as próprias mãos. Saiu em legítima defesa da sobrinha, mas não com o intuito de matar. E aí, teria nascido aqui na cabeça do Renato esse fato ilícito. Foi desenhado na cabeça segundo o que disse a adolescente. E combinaram o dia e o horário que ele iria desvirginar a garota. E o preço pelo desvirginamento da criança, da adolescente, seria R$3.000. A criança combinou com ele, adolescente, R$3.000 eu pago para você, para desvirginar você. E aí aconteceu o que aconteceu. Artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Diz assim. Eu estava escutando aí a tese do Ministério Público. Isso mesmo, ele perguntou aqui, a pessoa pediu foto da tua genitália. É crime isso? Tem uma decisão aqui no Tribunal de Santa Catarina dizendo que é. Um fato igual a esse, similar a esse, de foto íntima, foi pedido por que era uma criança. Aí o Ministério Público divergiu. Não, isso aqui é perturbação. E o outro disse, não, isso aqui configura o artigo 241B do ECA. E aí foi para o tribunal, e o tribunal disse, de fato, pedir fotos é crime contra a liberdade sexual de uma criança na forma tentada. Diz aqui, olha. A respeito da contravenção de perturbação do sossego, artigo 65, do Decreto-Lei número 3.680/41, o dolo consta
no elemento subjetivo específico consistente em perturbar assintosamente ou de maneira censurável a tranquilidade alheia. Desse contexto, os fatos estão a indicar, em princípio, que o investigado tentou obter da vítima fotografias suas com conteúdo pornográfico, configurando em tese o delito de tentativa de obtenção de fotos pornográficas envolvendo criança e adolescente previsto no artigo 241b do ECA. Só o fato de insinuar para uma criança e pedir para ela tirar foto da genitália dela é crime. Não é contravenção e nem é, não, isso não é crime. Isso não é crime, é. Não pode. As coisas precisam ser tratadas tais quais a lei determina que seja. O tratamento legal é esse. Artigo 121, parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, é aqui o fundamento que a defesa tem para lastrear o pedido de privilégio. É o relevante valor moral. Está escrito na lei, não é faculdade. Mas o Ministério Público quer afastar. Não, isso aí é crime contra o patrimônio. Não tem nada a ver com a relação à questão do abuso. Porque ele quer tentar elidir, evitar que em favor da Nayana se cumpra aqui o benefício da lei. Se está na lei, então, se é para punir, mas também se é para beneficiar, tem que se apresentar os fatos tais quais eles são. E não pintar uma situação que de fato não existe. Que o Braz não cometeu crime de estupro de vulnerável e estava em vias de cometer um segundo crime de estupro de vulnerável. Isso não se pode negar. Eu não estou mentindo. Eu estou tirando essas informações do processo. Não estou inventando. E nem um policial, nem um delegado, nem um promotor, e nem um juiz pode chegar comigo, nem um dos senhores pode chegar comigo e dizer, é mentira sua. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, que é o que de fato o processo revela em favor dela, cabe o crime, o privilégio, a causa da diminuição de pena. Com relação aos fatos, no meu entendimento, o juízo deve, ao mensurar a dosimetria da pena, inclusive levar em consideração o fato de que esse ilícito não nasceu na cabeça da dona Nayane, mas do Renato, que procurou, por todos os meios, uma forma de chegar à consumação do fato. Menor participação. Artigo 121, parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor moral, social ou moral, essa parte agora não interessa, são 3 possibilidades. Ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. E é uma diminuição não tão assim, acentuada, não tão profunda, é de 1/3 a 1/6 a diminuição. Mas mesmo essa diminuição, eu não vou dizer irrisória, né? Mas essa diminuição de pena, o Ministério Público quer privar a dona Nayana.
tirar o foco. Não, aqui não tem nada a ver com homicídio privilegiado. Ele não assediou, ele não cometeu crime de estupro. Quando a vítima veio aqui e disse que cometeu sim. Quando vem a Rihanna e disse que ele cometeu o crime do 241 contra mim e estava em vias de cometer o crime novamente de 217A, que é o crime de abuso de vulnerável. É o que está escrito no processo. É o que foi registrado nos autos. Os senhores, daqui a pouco vão... E mais uma coisa aqui que eu anotei, que se os senhores notarem os antecedentes da dona Nayana, em seu desfavor nada existe em relação a outros fatos criminosos. É o único crime que ela responde. Eu não sei qual é a idade dela. Eu acho que ela deve ter uns 34 anos. Qual é a sua idade, Sônia? 29, é. Desculpa aí. E durante os 29 anos ela não se meteu em nenhum tipo de ilícito. Não tem aqui na ficha criminal dela nenhuma outra informação relacionada à atividade ilícita, criminosa, em desfavor dela. Não vi. A certidão é negativa, salvo com relação a esse único fato que está aqui posto. Então, os senhores e as senhoras e o senhor, vamos agora analisar os fatos. O juiz vai, sobre os senhores, colocar os quesitos da lei em relação às acusações que foram feitas. Dentre eles, a defesa apresenta aqui a tese do homicídio privilegiado, porque a confissão já está íncita na causa de diminuição da pena e o juiz é obrigado a levar em consideração para efeito de dosimetria, mas com relação de reconhecer o direito ao privilégio, aí posto na mão das senhoras e do senhor, que é a tese da defesa, a tese do privilégio. Subjacente isso aqui tem um motivo. E ninguém disse o contrário, ou provou. Aqui nos autos, não. Doutor, eu estou satisfeito e devolvo a Vossa Excelência a palavra. Com a presença da ré no plenário do júri, solicito que todos fiquem de pé para a leitura da sentença. Sentença, vistos, etc. Submetida a pronunciada Nayana Caroline Pereira Teles, a julgamento pelo egrégio primeiro Tribunal do Júri da Câmara da Capital, o Conselho de Sentença acatou a tese da acusação de homicídio qualificado, destruição de cadáver e corrupção de menor, ex-vido do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 4 e artigo 211, ambos do Código Penal Brasileiro, e artigo 244-B da Lei 8.069 de 90, reconhecendo por maioria de votos que a ré Nayana Caroline Pereira Teles foi autora dos crimes de homicídio qualificado, destruição de cadáver, em que foi vítima Antônio José Bahia Ferreira, e do crime de corrupção de menor, em que foi vítima RCTP. A pena combinada ao crime de homicídio qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão. A pena combinada ao crime de destruição de cadáver é de 1 a 3 anos de reclusão. A pena combinada ao crime de corrupção de menor é de 1 a 4 anos de reclusão. Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, em relação aos crimes de homicídio qualificado e destruição de cadáver, a ré Nayana Caroline Pereira Teles agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com diversas pauladas e terçadadas, que depois teve seus restos mortais queimados e reduzidos, conforme declarações prestadas pela própria ré e descrição constantes do laudo
DID 107.750.831 dos autos. Não possui antecedentes criminais. É primária na forma da lei. Personalidade não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento dos delitos, posto ter organizado anteriormente um plano para a execução da vítima de forma perversa e, posterior à execução, ter destruído, queimado o cadáver por 4 dias, indo, de vez em quando, alimentar o fogo para triturar os ossos, reduzindo-os a pequenos pedaços para depois jogá-los em uma cova improvisada no quintal de propriedade da mãe da ré. Conduta social não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, principalmente pelo fato da ré já ter integrado a organização criminosa, conforme confissão no plenário, ressaltando-se ainda o fato de querer, aspas, fazer justiça com as próprias mãos, fecha aspas, forjando um plano macabro para matar e destruir o cadáver da vítima. Os motivos. Conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu em virtude do ódio nutrido pela ré, em virtude da suposta tentativa da vítima em aliciar sexualmente sua sobrinha de 13 anos de idade. Circunstâncias. Pode-se afirmar que a vítima foi morta covardemente, uma vez que foi atraída para o local de seu assassinato. Consequências do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante da perda de um jovem senhor que exercia função laboral regularmente, muito querido pela família e benquisto pelos amigos e conhecidos. Comportamento da vítima. Considero que a vítima não concorreu para a prática do crime. Assim, fixo a pena base em 29 anos de reclusão em relação ao crime de homicídio qualificado e em 3 anos de reclusão em relação ao crime de destruição de cadáver. Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, em relação ao crime de corrupção de menor, a ré Nayana Caroline Pereira Teles agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que a vítima menor foi exposta à execução de 2 crimes, homicídio qualificado e destruição de cadáver, cometido com perversidade e requintes de crueldade. Não possui antecedentes criminais, é primária na forma da lei, personalidade não avaliada nos autos, mas, ao meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto ser a vítima sua própria sobrinha, de quem tinha profundo conhecimento se menor de idade. Conduta social não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, considerando que, para ter seu intento alcançado, fazer justiça com as próprias mãos, pouco se importando com o modus operandi e com quem iria envolver para a execução do crime. Motivos. Conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu em virtude do ódio nutrido pela ré, em virtude da suposta tentativa da vítima de homicídio qualificado em aliciar sexualmente sua sobrinha de 3 anos de idade. As circunstâncias. Pode-se afirmar que a vítima foi corrompida covardemente em seus anos iniciais de adolescência, 13 anos. As consequências do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante da desagregação da personalidade causada na vítima, através de sua participação em atos criminosos antes de sua maioridade penal. Marco temporal, antes do qual o indivíduo, via de regra, está em fase de processo de formação psíquica e moral. Comportamento da vítima. Considero que a vítima não concorreu para a prática do crime. Assim, fixo a pena base em 4 anos de reclusão em relação ao crime de corrupção de menor. Existe uma circunstância atenuante em favor da ré, visto ter confessado a prática dos delitos em plenário, pelo que diminua a pena fixada anteriormente em 3 anos de reclusão, sendo 2 anos para o crime de homicídio qualificado e 6 meses para o crime de destruição de cadáver e 6 meses para o crime de corrupção de menor. Não existe nos autos circunstância agravante em desfavor da ré. Não existe nos autos causa especial de aumento ou de diminuição de pena. Pelo exposto, em razão da fundamentação acima, condeno a ré Nayana Caroline Pereira Teles a pena de
33 anos de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, ex-vido o artigo 33, parágrafo 2º, letra A, do Código Penal brasileiro, no sistema penitenciário do Estado do Pará. Pena esta que torna definitiva, concreta e final. Considerando que a ré, Nayana Caroline Pereira Teles, tem contra si prisão preventiva decretada nos autos e nos autos e em face da presente condenação e por vislumbrar a presença dos requisitos legais, quais sejam garantia da aplicação da lei penal e como forma de assegurar a ordem pública na forma do 312 do Código de Processo Penal brasileiro e a requerimento do órgão ministerial, mantenho a prisão preventiva da condenada Nayana Caroline Pereira Teles para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Nego à condenada o direito de apelar em liberdade da presente decisão. Considero a ré pobre no sentido da lei, pelo que o isento das custas processuais. Transitado em julgado a presente decisão, expeça-se a competente guia de recolhimento definitiva e as demais peças necessárias ao juízo da vara de execuções penais da comarca da capital. Comunique-se ao TRE para os fins de direito, oficie-se ao setor competente para, em havendo armas e bens apreendidos vinculados a estes autos, seja dada a devida destinação ao Exército Brasileiro para destruição, caso não pertençam aos órgãos de segurança pública do Estado do Pará. Sentença publicada em plenário, pelo que ficam devidamente intimadas as partes. Plenário desembargador Elson Bittencourt, do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca da Capital, aos 2 dias do mês de maio do ano de 2024, precisamente 15 horas e 42 minutos.